Bom dia! Como vocês estão? Preparados para a leitura de Daniel capítulo 1? Bora? Só bora? Que bom! Se está fazendo sentido para vocês, assina o canal, compartilha essa live para que a gente atinja mais corações com a leitura da Bíblia, né? Nós usamos a nova versão internacional, NVI, de mais fácil interpretação. Vamos lá? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Quando fala em seu Deus aqui, fica claro que é com letra minúscula, não é nosso Deus supremo maior, e sim deuses aleatórios que eram cultuados por ele. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Misael, Daniel, Ananias e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: "Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês." Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, comparem a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Esse é o jejum de Daniel, pessoal. Sabe quando o pessoal fala jejum de Daniel? Vegetais e água. Esse é o jejum de Daniel. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Vedes o que come e o que bebe. Isso é bem interessante, porque supermercado de Deus, pessoal, supermercado de Deus. Não tem comida saudável igual, né? Então, assim, passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos.
Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos dos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Profundo, né, pessoal? Eu pelo menos sempre escutei falar jejum de Daniel, e para mim ficou muito claro, né, o jejum de Daniel. Então, por 10 dias, ele fez um acordo, né, com o funcionário do rei, e ele garantiu, e isso foi comprovado, que depois de 10 dias eles estavam muito mais saudáveis do que as pessoas que estavam comendo, os jovens que estavam comendo do grande banquete do rei. Né? Então fica aí a nossa reflexão sobre o jejum, né? Sobre os 10 dias, comendo somente vegetais e água, de purificação, e quão Nabucodonosor achou o quão eles eram inteligentes e sábios após esses 10 dias. Fica aí a nossa reflexão. Se está fazendo sentido para você, siga aqui o nosso canal e compartilhe para que a palavra de Deus chegue a mais corações. Beijo no coração de vocês e até o capítulo 2 de Daniel.